Nessa aula você vai aprender o que é estado e como criar um componente que reage a interações do usuário. O primeiro passo é você entender o que é um estado do componente. Mas antes disso, eu vou te dar um exemplo aqui explicando o que é o estado de uma aplicação, para que fique mais fácil de você entender o que seria o estado do componente. Então vamos supor que a gente tem aí um site simples escrito em PHP e tem um banco de dados que tem uma tabela lá com determinado nome e nessa tabela tem uma coluna chamada coluna visitantes e nessa coluna tem o valor 6, que é o valor de visitantes nesse momento no site, né? No atual momento. Agora imagine que entrou um novo usuário, um novo visitante no site. Então o meu script PHP ele vai acessar o banco de dados, pegar esse valor número 6 aqui, né, que está aqui. Agora imagine que entrou um novo usuário, um novo visitante no site. Então o meu script PHP ele vai acessar o banco de dados, pegar esse valor número 6 aqui, né, que está aqui. O 6 aqui, né, que está aqui. Vai somar mais um, vai exibir a informação no site, 7 visitantes no momento, e vai também atualizar o banco de dados, colocando lá na coluna visitantes o número 7. Quando um outro usuário entrar ao mesmo tempo no site, essa informação vai ser atualizada. Então o usuário vai entrar aqui, vai pegar a informação do banco de dados, que no caso agora é o número 7, então vai somar mais um, vai mostrar 8 visitantes na tela e vai também atualizar o banco de dados. O problema aqui é que esse visitante, essa visitante aqui, apesar deste usuário estar acessando, né, o site ao mesmo tempo, ela vai ter acesso a uma informação errada. Ela vai continuar vendo 7 visitantes no momento, porque a interface que ela está acessando o site, né, que exibe o HTML, ele está usando um estado da aplicação não atualizado. Então, ele está pegando um estado antigo. Para esse usuário aqui, considerando, né, que a gente está usando PHP e HTML puro, então, para esse usuário aqui, ele ver essa informação atualizada, mostrando 8 visitantes também, ele teria que clicar no botão de refresh do browser, dar um reload na página, para que a informação fosse exibida novamente e agora com o valor correto, 8 visitantes. Com esse exemplo aqui, você entende o que é o estado de uma aplicação, né? Então, no caso aqui, nada mais é do que os dados, né? Então, no caso aqui, a gente tem só um dado, que seria o número de visitantes. Então, o estado da aplicação é esse dado que é usado para exibir a informação na interface. E com esse exemplo, você também entendeu um problema bem clássico em sistemas que têm vários, né, usuários acessando o mesmo estado, porque esses usuários atualizam esse estado e precisam ter acesso à mesma informação. E é exatamente esse problema que o React veio resolver, porque hoje em dia, né, é cada vez mais comum a gente ter vários e vários usuários usando a mesma aplicação e eles precisam ter acesso a uma informação correta, mesmo que ela tenha sido alterada por outros usuários. Então, no React, ao invés, igual no meu exemplo aqui, né, o usuário teria que atualizar, clicar no refresh da página. No nosso caso do React, é o React que faz isso. Ele é responsável por atualizar a interface de acordo com o valor do estado em determinado momento. Então, o React ele resolve isso do ponto de vista do componente. Então, da mesma forma que eu mostrei, né, no exemplo anterior, que existe o estado da aplicação, existe, né, cada componente que a gente criar, ele vai ter o estado próprio, como se fosse, entre aspas, né, um banco de dados ali local daquele componente com as informações que, à medida que elas são alteradas, o React ele atualiza a interface, que no caso aqui eu estou chamando de view. Essa característica ela é tão importante que ela foi responsável por dar o nome
a biblioteca. Então o React, né, vem de reatividade. Ou seja, não ficar parado, igual os sites, né, que eu te mostrei naquele exemplo lá no início, ele ficava parado e esperava o usuário ter que atualizar o site, por exemplo, dar um refresh, né, no browser para trazer essa informação. O React não, ele fica esperando que haja, né, alguma alteração no estado para que ele mesmo faça essa atualização na interface, né, e responda para o usuário com a informação correta, sempre trazendo o estado mais atual daquele componente. Para que toda essa teoria faça mais sentido, a gente vai criar um pequeno componente aqui, que vai ficar muito claro como o React funciona, né, e como você pode definir o estado e alterar o estado de acordo com a interação do usuário. Então a gente vai criar esse componente aqui, que seria um contador, né? Então aqui eu tenho um input, né, que aqui tem um número, então ele vai começar com 0, por exemplo. Se o usuário clicar mais, ele vai incrementar. Então se começar com 0, vai clicar aqui no mais, vai colocar 1, se clicar de novo 2, 3 e assim por diante. E vai diminuir também esse valor. Então no caso aqui 8, se o usuário clicar aqui com esse valor aqui, ele vai mudar para 7, depois se clicar de novo 6, 5 e assim por diante. E se o usuário alterar essa informação diretamente aqui no teclado, o React ele vai atualizar o estado, né, desse componente aqui e você vai poder incrementar a partir do número que você acabou de inserir. Então é um exemplo bem completo aí que você vai entender na prática, né, como funciona o estado, que eu expliquei agora há pouco nos slides anteriores, e também vai aprender, né, como criar essa interatividade. Então como tratar os eventos de clique, de input, de inserção de informação. Então, bora para o código. Eu vou usar aquele mesmo projeto, onde a gente criou nosso primeiro componente, só que aqui na pasta componentes, eu vou adicionar um outro componente aqui. Então, vou adicionar aqui um novo arquivo, né, dentro da pasta componentes, new file, vou dar o nome de contador.js, e aqui eu vou criar o componente da forma que a gente já conhece. Então, vou dar import react from react. Vou criar a função aqui contador, que é um componente, é uma função, né? E aqui eu vou dar um return. E aqui dentro eu vou colocar um fragment, abrir e fechar. E colocar esses 3 elementos aqui. Então, vou colocar um botão, né, com esse sinal de menos, vou colocar um input text e vou colocar um botão com sinal de mais aqui. Então vamos escrever o nosso HTML. Então a tag button, bem simples, menos o input text, type text, e aqui vou colocar outro botão com sinal de mais. Preciso exportar, né, esse componente, export default contador. E lá no meu componente principal, né, o app.js, ao invés de chamar título aqui, que é o componente que a gente tinha criado, eu vou importar, vou tirar isso aqui também. Então vou importar o componente contador, né? Então, a partir do diretório corrente, coloco ponto, que é o diretório corrente, barra, ele já vai mostrar aqui o Visual Studio Code, componentes, contador, e agora ele já está disponível para a gente usar, vou colocar aqui dentro. Então, contador, assim que a gente cria um componente, vai ser sempre assim. Salvei aqui, não atualizou, vamos atualizar aqui. Beleza, então a gente tem o componente da mesma forma que está aqui no nosso slide. Posso até colocar um valor inicial aqui nesse componente. Então, posso colocar aqui, usar o atributo value, né? Posso colocar aqui 0, por exemplo. Beleza. Apareceu um warning aqui, uma mensagem que a gente vai corrigir assim que a gente implementar, né, o nosso componente contador. Aqui agora eu tenho só o código, né? Então, ele não está funcional, tá vendo? Não atualiza nada. E eu preciso, então, iniciar a implementação desse componente, que até agora só exibe, né, a interface. Então aqui agora eu vou criar o estado, então o state, né, como eu falei anteriormente. Então todo componente, né, quando ele precisa dessa interação, de gerenciar os dados internamente, né, você precisa criar um
um state para ele. E para criar o state no React é bem simples, eu só preciso importar aqui, depois do React, eu preciso importar uma função aqui. No caso, a gente vai importar uma função que o React ele chama de hook, que ele sempre segue um padrão, né? Então, sempre que você vê use alguma coisa, então no caso aqui é state, quer dizer que a gente está usando um hook, que a grosso modo seria umas funções internas do React que trazem algumas funcionalidades extras para o componente. Então agora eu não vou entrar em detalhes não exatamente o que é um hook, como criar, porque não tem necessidade. Basta você considerar que é uma função interna do React, beleza? Então esse hook aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a chamada dessa função, desse hook, useState, passando como parâmetro o valor inicial do state, do estado, que é exatamente esse valor aqui, né, que vai ser o 0. Então aqui está só na interface, agora eu vou trazer esse valor lá para o state, lá para o estado. E essa função, ela retorna dois valores. Então ela retorna uma referência, né, pro estado na memória aqui do componente e retorna um outro valor que seria uma função. Então essa função useState, ela retorna dois valores. Então, um valor seria, né, uma referência para o estado atual e o outro seria uma função que manipula esse estado. Então, para pegar esses dois valores, vou declarar aqui uma constante e vou usar uma funcionalidade nova do ECMAScript 6, que é o JavaScript moderno, que chama destruturação, que é já criar essas duas variáveis. Então, vou dar o nome aqui de valor e aqui de setValor. Então, eu já estou declarando de acordo com o retorno dessa função aqui. Para que fique mais claro, a destruturação, destructuring, eu até coloquei um link aqui para você entrar mais a fundo, né, nessa funcionalidade que ela é muito usada no React, está lá no site do Mozilla Dev, mas eu vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro para você como funciona essa destruturação. Então, vamos criar aqui um array qualquer, que dá o nome desse array de valores, poderia ser qualquer nome, então vou colocar três valores aqui, 3, 5 e 7. E para pegar a primeira posição aqui desse array, eu poderia criar uma outra variável aqui, vou dar o nome de A, recebe valores, posição 0, índice 0. Até aí, normal, JavaScript antigo. Posso colocar aqui esse valor aqui, vou substituir, né? Então, esse aqui agora, aqui dentro, né, do JSX, agora é JavaScript. Então, vou colocar esse valor aqui dessa variável. Vou salvar e veja que aqui mostrou o número 3. Se eu quiser criar outras duas variáveis com esses outros valores aqui, na posição 1, na posição 2, então, posição 1, posição 2, e dar outros nomes aqui, né, B, C, eu faria assim. Então, A, se eu quiser mostrar o B aqui, se eu quiser mostrar o C aqui, ops, deu o nome errado aqui, C. Então, está aqui mostrando o valor de acordo com a posição aqui. Então, isso aqui é o JavaScript antigo. Essa nova funcionalidade, o chamada destructuring, ela serve para eu criar um atalho. Então, eu posso criar isso aqui, ó. Posso criar um conjunto de variáveis com os valores que retornam do array. Então, eu posso declarar const A, B e C. Então, eu vou até comentar isso aqui, pode desconsiderar aqui. Eu vou reescrever essas três linhas aqui, usando apenas uma linha. Então, é isso que o destructuring faz. Então, const ABC, valores. Só isso. Veja que continua funcionando, né? Então, eu posso mudar aqui de C para o A. Então, veja que aqui mudou. Então, isso aqui eu abri um parêntese aqui, né? Uma explicação aqui só para você entender de onde veio esse const valor, setValor aqui. Então, eu estou pegando o retorno dessa função aqui, que ela retorna, né, um vetor, um array, né, com dois valores, e estou jogando dentro dessas duas variáveis aqui. Basicamente é isso. Beleza? Depois dá uma olhada na documentação para entender melhor e praticar mais essa nova funcionalidade, caso você não conheça ainda. Então, vou descomentar aqui. Então, eu coloquei o valor
aqui nessa primeira variável e a função que manipula esse valor eu coloquei aqui nessa segunda variável. Lembrando que isso aqui poderia ser qualquer nome, né? Então eu poderia colocar aqui V e o 7V, por exemplo. E aqui eu posso substituir para V. Então salvo aqui e veja que esse número 0 aqui, que é o estado inicial, veio parar aqui, que é esse valor, né, que está na variável V. Se eu mudar aqui para 9, salvar, atualizou também. Só que ao invés de V, eu vou usar valor mesmo, que fica mais claro, né? 7 valor. E aqui vou colocar valor. O legal é que eu estou usando o state e usando aquela extensão do Chrome, do React Tools, eu consigo ver esse estado aqui. Então veja que aqui eu tenho os componentes, né? Tem o app lá. Ops, fechei aqui. Tem o app que tem dentro o contador. Então tem o app que aqui dentro tem o contador. E aqui ele mostra o estado. Então ele tem o state 9, que inclusive está mostrando aqui hooks, porque eu estou usando, né, essa funcionalidade aí do React. Então se eu mudar aqui, inclusive, posso vir aqui e mudar para 8, dou Enter e veja que já atualizou aqui. Então perceba que eu estou atualizando o estado, coloquei 0, então estou atualizando o estado e o React ele está sendo responsável por atualizar a interface. Então é por isso que é importante, né, usar o state quando a gente estiver criando o componente React, para que a informação da interface ela seja reativa, seja responsiva à alteração dos dados internos do componente. Agora essa alteração que eu fiz aqui manualmente, né, eu vou implementar usando o código JavaScript aqui dentro da função, para que usando, né, os botões eu aumente ou diminua esses valores aqui. Então vamos implementar agora eventos. Os eventos disponíveis, né, são os mesmos disponíveis no JavaScript puro, né, lá do HTML. Então a gente tem o clique, tem o double click, o hover e muitos outros eventos. Então deixei até uma documentação aqui, lá no Mozilla também tem uma referência completa dos principais eventos, né, do JavaScript. Então a gente tem aqui formulário, né, por exemplo, tem o evento submit, que é muito usado. E aqui mais embaixo a gente tem o key press, né, que é pressionar da tecla do teclado, key down, clique, entre muitos outros. Para adicionar o evento é bem simples, basta eu vir aqui no botão, né, que é o botão que vai receber o clique. Então eu vou colocar aqui, escrever na frente, né, on click. E eu vou passar aqui uma função. Então vou passar a função diminuir, que ainda não foi criada, mas eu vou criar daqui a pouco. Aqui embaixo eu vou colocar on click e colocar a função aumentar, que essa função também não foi criada. Vou criar aqui dentro essas duas funções. Então o JavaScript ele permite isso, eu criar uma função dentro de outra função. Então eu posso criar aqui function aumentar e aqui dentro eu vou atualizar o estado. Então você poderia pensar, né? Você pode colocar aqui valor recebe valor mais 1, né? Porque quando eu clicar em mais, vai pegar esse valor e vai somar mais 1. Vamos ver o que acontece, só para você entender. Vou fazer o mesmo aqui para diminuir, que deu um erro aqui. Eu vou salvar. E agora eu vou clicar aqui no mais, né, para tentar aumentar esse valor aqui. Então posso clicar aqui. Veja que nada acontece. Ele está falando que eu estou tentando alterar, né, uma constante. Então vamos mudar aqui para variável, né? Clicar aqui de novo. E nada acontece também. Nada acontece porque quando eu estou usando state, então quando eu quero atualizar esse estado, eu preciso usar essa função aqui que veio como retorno da função useState. Então é para isso que ela serve. Então se eu quiser aumentar, né, o valor,
Então eu preciso vir aqui e chamar essa função setValor e passar como parâmetro o novo valor. Então poderia colocar aqui, vamos colocar aqui 9 só para você entender. Então vou colocar aqui 9. 9 não, porque lá já está 9. Vamos colocar aqui, não, colocar aqui 0 inicial, né? Então eu tenho o valor 0, quando eu clicar vai fazer, mudou para 9. Mais uma vez, então eu tenho aqui 0, quando eu clicar vai mudar para 9. Então agora eu estou conseguindo mudar o meu estado. Se eu vier aqui, veja que o estado é 0. Se eu clico aqui, o estado mudou para 9. Só que no meu caso aqui eu não quero um valor fixo, né? Eu quero pegar esse valor aqui, que é somente leitura, né? E somar mais um. Então sempre que você for alterar o estado, você precisa usar essa função que é retornada aqui. Eu usei setValor, mas poderia ser qualquer nome aqui. Mas é um bom padrão, né? Usar set e depois o nome da variável de estado aqui, que é o valor. Então é uma boa prática seguir esse padrão. E vou fazer a mesma coisa, vou usar um setValor, só que ao invés de somar, né, colocar o valor mais 1, eu vou colocar o valor menos 1. Dessa forma o nosso contador vai começar a funcionar corretamente. Atualizei, então posso clicar aqui, está aumentando e está diminuindo. Então veja que aqui o state vai mudando. Agora eu quero que seja possível eu também alterar esse valor aqui. Então selecionei aqui, né, 9, quero mudar para número 4, número 3. Só que ele não aceita eu alterar, porque eu preciso implementar o evento de mudança, o onChange. Por isso que está mostrando esse erro aqui, esse warning aqui. Porque eu estou usando um comando input, né, que é um comando de inserção de dados, mas eu não estou usando o onChange para que esse input consiga mudar o estado também. Então eu preciso adicionar aqui no input, então eu coloquei aqui um clique, né, nos dois botões, e aqui no input você sempre vai precisar usar aqui onChange, passando uma função aqui também. Então eu vou colocar editar, onChange aqui está com M, não é com M, é com N de nariz, onChange, vou criar a função aqui, editar, que é exatamente esse mesmo nome aqui. E eu preciso conectar esse input com o estado valor, que ele já está mostrando, mas ele não está atualizando. Como é que eu faço isso? Vou usar também o setValor, e eu vou usar o que? Eu vou colocar o que dentro do setValor? Vamos colocar aqui só 99, só para você ver. 999. O que acontece? Então eu posso adicionar aqui, diminuir. Se eu clicar aqui e tentar mudar, ele colocou 999, tá vendo? Só que eu não quero isso. Eu quero que apareça aqui exatamente o valor que eu estou digitando ali dentro. Para isso eu preciso pegar o evento. Então toda função aqui, né, o método o onChange aqui, quando eu passo a função, ele tem aqui um parâmetro que seria, né, a referência ao evento, ao elemento, né, que está sendo clicado, está sendo mudado no caso, né? Geralmente a gente usa a letra E, poderia ser aqui elemento, vamos colocar elemento só para você entender. Depois a gente muda para E. Aí eu vou chamar esse elemento aqui, ponto target ponto value. Salvei. E veja que agora eu consigo alterar para qualquer valor, tá vendo? Só que ao invés de elemento a gente geralmente usa E para ficar abreviado. Então agora eu quero fazer o que? Eu quero aumentar, diminuir, quero colocar aqui o número 100 e quando eu clicar vai para 101. Mas veja que ao invés de aumentar, né, ele adicionou o número 1 aqui depois do 100 e não é isso que eu quero. Então, se eu vier aqui, né, te mostrar o state, está vendo que ele está usando uma string? Então, atualizar aqui. Vou aumentando, vai sempre mostrando um número. Se eu insiro aqui direto um valor, veja que ele muda para string. Então, ele está considerando esse valor de entrada aqui, de atualização, como uma string. O que eu preciso fazer? Preciso converter aqui para número. Então, posso colocar aqui um number
Agora eu converti esse valor de string para número, né? Usando aqui number. Esse aqui é JavaScript puro. Posso adicionar, diminuir, colocar aqui 20, clico de novo, veja que ele continuou. Então, nosso componente está implementado aí corretamente. O seu primeiro componente interativo e usando o state, que é o estado. Para você entender como o componente tem o seu próprio estado, cada componente, né, tem seu próprio state, eu posso vir aqui no meu app, né, no meu componente principal, e posso copiar e colar. Então vamos duplicar esse componente aqui. Então eu tenho o primeiro contador e o segundo contador. Salvo aqui e veja que agora eu tenho dois contadores. Vou até colocar um BR aqui para aparecer um debaixo do outro. Salvei. Então veja que agora eu tenho dois componentes totalmente independentes e com estado, com state independente. Então eu posso vir aqui, aumentar até 7. Então veja que o state está 7. E esse segundo componente aqui, o state está zerado. Então eu posso vir aqui e alterar. E os dados são totalmente independentes. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai aprender como usar o CSS para deixar os nossos componentes com um visual mais bonito. Então a gente está usando até agora só o padrão, né, do HTML nos nossos componentes. Daqui para frente você vai aprender como estilizar esses componentes usando o CSS. Portanto, não perca a próxima aula, ela vai ser bem importante. Até mais e tchau!